Seminário realizado no sul do estado discute autismo. O programa Alesc Inclusiva abre vagas de estágio para pessoas com deficiência. Ministro das Cidades autoriza a contratação de obras em 9 municípios catarinenses. E ainda a exposição que revela toda a beleza das mulheres responsáveis pela limpeza das ruas da capital. Agora, no Notícias da Semana. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou em Araranguá, no sul do estado, a 10ª etapa do seminário que discute questões relacionadas ao autismo. O evento foi promovido em parceria com a Escola do Legislativo e debateu questões como políticas públicas, diagnóstico precoce e educação inclusiva. O evento já começou com um balanço positivo. O local teve que ser maior em virtude do número de interessados. Eram esperadas 200 pessoas. Participaram cerca de 400. Elas buscam capacitação e mais informação. E é exatamente para tirar essas dúvidas que a comissão está percorrendo o estado com a realização do seminário. Nós já estamos capacitando com este evento aproximadamente 5.000 profissionais em Santa Catarina. É uma ação que a Assembleia faz em parceria com várias entidades que têm um elevado alcance social. São aproximadamente 2 milhões de brasileiros com espectro autista. Na região de Criciúma, 2.000. Em Araranguá não se tem o número exato. Estima-se 57 pessoas com a síndrome. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, foi criada em 2012 e desde então está trabalhando duro na região para um melhor atendimento aos autistas. É um trabalho muito duro, é um trabalho bem árduo mesmo e a gente só quer divulgar o autismo por enquanto. E a gente quer uma sede, né? Mais pra frente a gente quer uma sede e a gente pede que as autoridades nos recebam com mais seriedade, porque esse assunto é de poder público, é utilidade pública e muita coisa está acontecendo. E só em Araranguá nós somos em 57 autistas diagnosticados, fora os que não são diagnosticados, né? Então é isso, a gente quer, esse é o nosso primeiro passinho. O diagnóstico tardio é um dos principais problemas. O autismo é uma síndrome comportamental definida como déficits persistentes na comunicação e interação social. A falta de conhecimento faz com que a gente não encare o problema como ele realmente é, dentro das suas características, dentro da necessidade do diagnóstico precoce e a necessidade principal de criar mecanismos de abordagem terapêutica e psicossocial para essas crianças. Outro assunto em debate no seminário foi o autismo em escolas regulares. A lei assegura esse direito. É a educação inclusiva. Para isso é necessário, de acordo com especialistas, capacitar professores e as pessoas ao entorno. O professor e a escola, eles, a partir de um olhar do aluno, elaborarem as práticas de ensino, na perspectiva do aluno. Quer dizer, você tem que modificar a sua forma de ensinar por causa da maneira de aprender que o aluno autista tem. O seminário também contou com a apresentação de alunos com autismo da APAE de Araranguá. O tema, músicas dos anos 60. Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição da certificação e troféu de responsabilidade social. O prêmio foi criado por lei estadual e é uma parceria da Assembleia Legislativa com 15 entidades de órgãos públicos e da sociedade civil. A reunião da Comissão Mista de Responsabilidade Social é realizada às segundas-feiras durante todo o ano para a organização do prêmio que deverá ser concedido em dezembro. Neste encontro, os integrantes discutiram a divulgação das inscrições que estão abertas desde o último dia 8, quando foi lançado o edital, e vão até o dia 6 de outubro. O site, que fica dentro do portal da Assembleia Legislativa, já está atualizado, com todas as informações necessárias para quem quer se inscrever, desde orientações para a construção do balanço socioambiental
até o quadro de pontuação das avaliações realizadas para a classificação dos inscritos. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado por uma lei estadual e a entrega de certificados e troféus acontece todos os anos desde 2011. O objetivo é destacar os principais projetos que visam o bem-estar da sociedade e a preservação do meio ambiente. Este ano, além das empresas privadas e entidades com fins não econômicos, também podem se inscrever empresas públicas e sociedades de economia mista. As cooperativas devem se inscrever na categoria Empresa Privada. A divulgação da abertura das inscrições vem sendo feita pela Assembleia Legislativa com apoio da ACAERT, a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, que faz parte da Comissão Mista de Responsabilidade Social. Para se inscrever, o interessado deve usar exclusivamente a internet, com o preenchimento eletrônico do formulário disponível no site da Assembleia. Esse ano, então, nós privilegiamos a possibilidade de empresas de economia mista e também as empresas públicas participarem, apresentando seus bons resultados. A expectativa é que a gente realmente tenha outros bons exemplos multiplicados por todo o estado. Quem também está com inscrições abertas é o programa de estágio Alesc Inclusiva, voltado a pessoas com deficiência. Criado há 2 anos, o programa se tornou referência no estado. Hoje, a iniciativa atende 10 estagiários. Um deles trabalha com a ajuda de um companheiro fiel. Jackson chega acompanhado ao trabalho. Calil o traz todos os dias e fica aqui comportado, até terminar o expediente do dono. Jackson é deficiente visual. Ele perdeu totalmente a visão aos 19 anos. Calil, o cão-guia, o ajuda nas tarefas do dia a dia. E por causa disso, eles estão sempre juntos. Ele contribui muito na minha segurança, né? Ele consegue desviar de obstáculos, obstáculos aéreos, de algo que eu pudesse me machucar, o trânsito. Então ele me traz essa segurança. Em pouco tempo que a gente está junto, nesses 2 meses, eu já tenho plena confiança nele, né? Que ele vai conseguir me defender desses obstáculos. Jackson é estagiário do programa Alesc Inclusiva. Criado há 2 anos e hoje com 10 estagiários, o programa contrata pessoas com deficiência para trabalhar no Parlamento Catarinense. Os benefícios são inúmeros, né? Os benefícios são para os funcionários da casa, para o corpo de servidores da casa, que com o convívio também recebe um aprendizado muito grande, mas o ganho, sobretudo, é da pessoa com deficiência, do estagiário que por aqui circula. O deputado destaca ainda que aqui o foco é valorizar as qualidades e aptidões dos estagiários. A sociedade tem que olhar para a pessoa com deficiência não sob o ponto de vista das suas limitações, e sim das suas habilidades. O convívio com a pessoa com deficiência, né, nos revela de que todas elas possuem habilidades. O que nós precisamos é detectá-las para que essas habilidades possam, de fato, serem utilizadas, exploradas, e a gente possa, com isso, aproveitar muito do potencial da pessoa com deficiência. Jackson é acadêmico de engenharia ambiental e sanitária. Ser estudante é requisito para fazer o estágio. Ele, assim como os outros participantes do programa, são reconhecidos pelas funções que desenvolvem. Jackson até já fez projetos de gestão ambiental na Assembleia e, ao lado de seu fiel companheiro, só tem a agradecer pela oportunidade. Eu estou aqui porque realmente eu estou fazendo um trabalho, estou fazendo por merecer, né? E, muitas pessoas dizem, vamos ajudar as pessoas com deficiência e simplesmente jogam num setor, né? E o Alesc Inclusiva, ele está tentando fazer com que essas pessoas façam diferença, né? Não seja mais um, esteja ali só para bater ponto e cumprir a carga horária, né? Eles tentam com que a pessoa faça a diferença e muitos estão fazendo realmente a diferença. Assim como Jackson, outras pessoas com deficiência também podem ter a chance de se inserir no mercado de trabalho através do programa. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 deste mês no site do CIE. Pois é, e falando em pessoas com deficiência, um grupo de cadeirantes recebeu esta semana novas cadeiras de rodas. Os detalhes da boa ação você confere ainda nesta edição. O
ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve em Santa Catarina esta semana para autorizar a contratação de obras em 9 municípios catarinenses. Os recursos totalizam mais de 58 milhões de reais em parceria com o governo do estado e prefeituras. Um dos principais investimentos está localizado aqui na capital. O ministro assinou um repasse de mais de 36 milhões de reais para a construção de um corredor exclusivo de ônibus. A obra faz parte do projeto do Anel Viário Central de Florianópolis, uma realidade bastante esperada pela população, porque promete ajudar na mobilidade urbana dentro da ilha. O ministro enfatizou que o interesse do governo federal, sempre que possível, é privilegiar o transporte público de qualidade. O interesse do governo federal é privilegiar o transporte público com qualidade, corredores de ônibus, metrô, trens. E aqui na cidade de Florianópolis, num estudo definido pela prefeitura já há algum tempo, ficou claro que a prioridade seriam os corredores. Sendo essa a prioridade, o governo federal, desde o primeiro momento, transmitiu ao prefeito que poderia contar com os nossos recursos para que pudesse viabilizar esse investimento. A contrapartida da prefeitura será de 4,5 milhões de reais. Durante a solenidade, o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, fez uma apresentação para mostrar as principais obras que estão sendo contratadas junto ao Ministério. Olha, esse conjunto de ações representa uma carteira total de mais de 700 milhões de reais, que tem a sua fase inicial já iniciando agora no segundo semestre. E o recurso assinado hoje, ele vem na qualificação de diversas vias que vão ser alimentadoras do corredor central. É um grande corredor exclusivo para ônibus, na sua primeira etapa com 17 quilômetros e, sem dúvida alguma, uma obra que vai mudar a cara da cidade, a maneira como a gente enxerga o transporte coletivo. É uma opção decisiva que a cidade faz pelo transporte coletivo, pela qualificação e pelos corredores exclusivos de ônibus. No total, as obras de complementação do Anel Viário Central vão receber repasses de 170 milhões de reais do governo federal. Para o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, uma importante parceria, reforçada com a presença do ministro. A presença do ministro aqui, dando esse reforço, nós temos muitos projetos em andamento e faz com que a gente consiga ter um cronograma, um fluxo de liberação e de parceria muito importante. Então é fundamental para nós desenvolvermos os projetos que estão em andamento e iniciar outros, sobretudo em área de mobilidade urbana, que é um desafio para nós. A semana que passou também foi marcada pelas discussões do seminário que colocou em pauta boas práticas de gestão. A realização foi do Movimento Catarinense pela Excelência. A ideia do seminário Boas Práticas de Gestão é reunir empresas diferentes para debater temas essenciais que contribuem com o crescimento das organizações. Para isso, se reuniram nessa edição empresas de segmentos bem distintos: tecnologia e processamento de carnes, fornecedor de energia, vestuário, laboratório e tecnologia em segurança para veículos. Renan é diretor de um laboratório do sul de Santa Catarina. Ele participou de um dos painéis do evento, trouxe o depoimento de quem já entende a importância das melhores práticas dentro de uma empresa. Esse tipo de debate seria muito importante para a empresa, para nos fazer pensar e nos fazer repensar as ações e as nossas práticas do dia a dia. Nós vamos com certeza levar muito conhecimento para a nossa empresa, no meu caso, em função de ver práticas de outras empresas, outras grandes empresas, e que, embora sejam grandes, a gente sabe que também podem ser implantadas em empresas pequenas como o nosso tamanho. Muito obrigado, Renan. É isso aí. Parabéns. Valeu, obrigado. O Excelência Santa Catarina já existe há 11 anos e foi criado por 34 empresas interessadas em disseminar a prática da excelência dentro das organizações. Esse já é o segundo ciclo de palestras promovido por eles. O presidente do movimento destacou que o debate é fundamental, principalmente por causa do atual momento vivido no país. Bem, especialmente nesse momento em que nós nos encontramos de dificuldade financeira, de insegurança e incerteza no Brasil, hoje nós juntamos aqui pessoas que comandam empresas de sucesso, que aplicam modelos de gestão de sucesso, né? Então, independente do tamanho da organização, independente do segmento da organização, o importante é que nós possamos discutir alternativas, né, para que a gente possa transformar as empresas catarinenses em empresas cada vez mais competitivas. E o MEG, que é o Modelo de Excelência na Gestão, que aqui em Santa Catarina é disseminado pelo Excelência SC, é uma ferramenta fundamental para que a gente possa alcançar essa competitividade nas organizações.
As empresas catarinenses estão nesse caminho hoje, seguem esse caminho? Olha, nós temos um caminho muito longo a percorrer ainda, né? Mas sim, estão no caminho. Estão no caminho porque não há outra alternativa senão as organizações, independente do seu tamanho, aplicarem um modelo de gestão, porque o mundo é muito competitivo hoje, né? E quem não tiver essa noção da aplicabilidade de um modelo de excelência na sua gestão, naturalmente pode incorrer em erros graves e daqui a pouco não existe mais no mercado. Obrigado. Perfeito. Prazer, viu? Bom trabalho para você. Obrigado. O encontro reuniu cerca de 200 pessoas interessadas em melhorar o desempenho nas organizações. A ideia é que o evento tenha outras edições. 2 estudantes de Florianópolis participaram da última conferência da ONU sobre mudanças climáticas. O evento realizado na Alemanha reuniu vários chefes de Estado para definir acordos de longo prazo entre países que garantam a preservação dos recursos naturais. As 2 estudantes fazem parte da ONG Engaja Mundo e levaram para a Alemanha as principais demandas da juventude brasileira para minimizar os impactos futuros das mudanças climáticas. Alicia, de 19 anos de idade, faz curso técnico em saneamento no Instituto Federal de Santa Catarina. Já Tayana, de 26, está concluindo o curso de Engenharia Sanitária Ambiental na UFSC. Esse ano é um ano muito importante, o país está definindo suas metas para o acordo, quanto vai diminuir de emissão, energias renováveis. Então a gente faz isso, a gente acompanha o acordo mundial que vai ser fechado agora, a gente acompanha as negociações, a gente pressiona o governo e mostra o que a juventude quer, o que a juventude espera desse acordo. Essa proximidade que é um acordo internacional acontecendo ali na nossa frente e esse acesso, né, aos negociadores, aos tomadores de decisão, né, foi muito importante, principalmente para que nós jovens a gente se aproprie desse futuro, dessa futuridade, dessa construção do futuro, né? A experiência de participar de um debate a nível mundial já rendeu frutos. No próximo mês de novembro, elas estão organizando em Florianópolis uma conferência para a juventude latino-americana. A ideia é levantar propostas para serem levadas à COP21, a Conferência Mundial do Clima, que acontece no final do ano em Paris. A gente está se preparando para receber esses jovens aqui na Universidade Federal de Santa Catarina com uma ideia de melhor representar essa pluralidade que é o jovem do mundo, né? E contribuir para a construção de um acordo mais justo. Alicia destaca ainda que a militância nesse assunto deveria ser uma preocupação de todos. Para ela, é preciso se aproximar de decisões que afetam a vida em todo o planeta. O acordo começa a vigorar só em 2020. Em 2020 não são os negociadores que vão estar lá. Vai ser eu, vai ser as minhas amigas, vai ser todos os jovens de Florianópolis. Então, quem vai lidar com as consequências desse acordo somos nós. Então, porque a gente está aqui e a gente não sabe o que está acontecendo lá. É importante a gente fazer essa ponte, porque o futuro é nosso. E veja depois no intervalo o projeto do Serviço Social do Comércio que promove a saúde ocular dos estudantes. Notícias, volta já, não sai daí. Um grupo de cadeirantes recebeu esta semana novas cadeiras de rodas que devem facilitar, e muito, o dia a dia deles. O presente veio de um grupo de anjos anônimos, como conta a repórter Maria Helena Salles. São 12 cadeiras de rodas feitas sob medida para cada usuário. Muitos beneficiados são crianças que cresceram e a cadeira antiga já não servia mais. Outros receberam o primeiro equipamento ou trocaram por um mais moderno. As famílias participaram de uma rápida solenidade para a assinatura dos termos de entrega e comemoraram. Cada cadeira de rodas como essas custa em média R$2.000, mas algumas, como as motorizadas, chegam a custar R$10.000. Os tios do Lucas, de 11 anos, trouxeram o sobrinho para receber o veículo que pode mudar o dia a dia dele. A dificuldade era grande, que a outra já estava menor, ele não conseguia nem ficar se mover direito nela, né? E com essa nova agora ele vai conseguir se locomover e tudo, né? Vai ficar muito bom para ele. A dona Maria Aparecida levou para casa uma cadeira novinha para a filha Vitória. A menina vinha usando uma cadeira provisória que não tinha os mesmos recursos. Era bem difícil, é bem complicado. Então veio em boa hora, né? Bem hora mesmo.
Esta é a terceira vez neste ano que a Flodef repassa cadeiras de rodas para famílias que precisam do equipamento, mas não têm dinheiro para comprar. São doações de empresários da cidade que ajudam quem precisa, mas não querem aparecer. A cadeira de rodas dá autonomia, ajuda a incluir o deficiente físico na sociedade e proporciona uma melhor qualidade de vida. A Flodef presta vários serviços para os deficientes físicos de Florianópolis, como aulas de informática, prática de esportes e transporte especial para compromissos como o trabalho e a escola. Mas a distribuição de cadeiras de rodas é um dos principais projetos da associação e acontece a cada 3 ou 4 meses. Só no ano passado, a Flodef entregou mais de 100 cadeiras de rodas doadas por empresários. Aproximadamente 40 pessoas ainda estão na fila de espera para ganhar o equipamento e mudar de vida. Fazer a inclusão deles, a integração deles dentro da sociedade. É isso que a gente quer, que eles saiam dentro de casa. E nós tirando eles dentro de casa, com um aparelho desse, que eles não têm condição de adquirir esse aparelho, então a gente proporciona a entrega de uma cadeira para poder a mãe levar ele para a escola, levar ele para o lazer, levar ele integrar completamente dentro da própria sociedade. Um projeto do Serviço Social do Comércio, o SESC, vem promovendo a saúde ocular entre os alunos da instituição. Só no mês de junho, o Ver para Aprender atendeu mais de 300 crianças e jovens. E o que é melhor, é tudo de graça. O atendimento acontece assim, dentro da sala de aula mesmo. A ideia é realizar exames preventivos em alunos regularmente matriculados na educação infantil, complementar e educação de jovens e adultos das unidades do SESC da capital. Nessa turma, por exemplo, as crianças estão sendo submetidas a um teste de acuidade visual. Basicamente, os pequenos são testados sobre como percebem a forma e o contorno dos objetos. O cartaz contém 4 tipos de figuras em tamanhos diferentes. E aos pouquinhos elas vão identificando uma a uma. Aquele teste especificamente que a gente fez é um teste desenvolvido principalmente para crianças com menos de 3 anos de idade, porque é um teste com figuras, é fácil de ser identificado e as crianças podem, através de identificação de uma carta de perto, saber qual é a figura que a gente está mostrando. Enro é optometrista. Ele observa e aplica técnicas de avaliação qualitativa e quantitativa para identificar possíveis problemas de visão. Nesse outro momento, o profissional aplica um teste de visão das cores do menino para perceber o daltonismo, ou seja, a impossibilidade de ver certas cores. Muitas crianças, principalmente os meninos, onde por uma questão genética a incidência é muito maior do que nas meninas, eles acabam tendo dificuldade em perceber a diferença entre essas cores. E com esse teste, a gente pode identificar essa dificuldade e fazer com que eles já tenham consciência disso e na escola os professores saibam que essa criança tem certas dificuldades em perceber diferentes cores. As possibilidades oferecidas pelo optometrista em parceria com o SESC são as mais diversas. Nesse outro, por exemplo, ele realiza um teste de estereopsia. Com a ajuda de óculos especiais, o garoto observa figuras em 3 dimensões para identificar, por exemplo, casos de estrabismo, uma espécie de desalinhamento dos olhos e que, entre outras coisas, causa a visão dupla. Nós temos 2 olhos para poder processar informação de diferentes lugares do espaço simultaneamente. E isso nos dá uma perspectiva em 3 dimensões do mundo. Então é fundamental a gente ter os 2 olhos trabalhando como uma equipe para a gente conseguir ter uma percepção mais real do mundo externo. A importância do trabalho, que já acontece há pelo menos 6 anos na capital, é reforçada pela técnica em educação e saúde do SESC Prainha, onde acompanhamos os testes. Um resultado bem expressivo, até com retornos dos pais e professores, né, e próprio da criança. Então a gente diagnosticou esse ano crianças até com daltonismo, que são crianças que não conseguem reconhecer todas as cores, né? Isso numa vida adulta pode implicar em alguns problemas, então não tem cura, mas os pais e professores já sabendo disso podem trabalhar. E várias crianças que reclamavam que às vezes as letrinhas pulavam, que não conseguiam copiar, e às vezes os professores ou pais pensavam que eles eram imperativos ou que tinham algum problema de aprendizagem e, na verdade, era um problema ligado à visão. Só em junho, o projeto avaliou 350 alunos. E a técnica explica ainda que quando problemas de visão são identificados, os estudantes são prontamente encaminhados para a avaliação.
Nós temos uma clínica oftalmológica e uma ótica parceira também, além do Instituto de Optometria UTEA. Então, eles fazem a triagem, as crianças que são diagnosticadas com um possível problema ocular são encaminhados para uma consulta oftalmológica e, após a consulta, se necessário, também encaminhados para uma ótica para aquisição de óculos. E todo esse processo é custeado pelo SESC. A edição de hoje termina com um passeio pela exposição Um Clique, Muitas Histórias, montada na Galeria de Arte Maier Filho. São fotografias de mulheres que trabalham na CONCAP, a Companhia de Melhoramentos da capital. A mostra revela a delicadeza dos traços, a beleza das mulheres responsáveis pela limpeza das ruas da cidade. Guilhermina de Fátima da Silva Fiorini é auxiliar operacional da CONCAP, a empresa responsável pela limpeza das ruas e pelo recolhimento de lixo em Florianópolis. Trabalha varrendo calçadas e limpando lixeiras na região central da cidade. Depois de 17 anos de dedicação à limpeza urbana, ela passou por uma experiência diferente de tudo o que já tinha feito. Foi maquiada e fotografada por profissionais. Uma experiência transformadora. O que mudou foi o resgate da autoestima, né? Que às vezes um pouco assim, que estava um pouco adormecido, você um pouco esquecida, né? Você esquecia de você em função do teu trabalho, da tua casa, porque além de ser Margarida CONCAP, você é mãe, esposa, namorada. Então você não tinha por costume, por hábito, se maquiar, se olhar, assim, ficar bonita para você mesma, né? Assim como Guilhermina, mais de 250 mulheres trabalham na CONCAP. Destas, 101 aceitaram participar da exposição Um Clique, Muitas Histórias. Tiraram os uniformes de trabalho, colocaram acessórios, maquiaram o rosto e descortinaram uma beleza que já estava lá. Só faltava registrar. A ideia dos ensaios fotográficos partiu da empresária Maristela Giassi. Há mais de 10 anos, ela trabalha como fotógrafa em Florianópolis. Nós estamos dando um novo rosto para as garias, uma nova visão e a experiência que todo mundo desconhece, o que é ser uma gari, que até há pouco a gente pensava que gari é aquela pessoa coitadinha. Bom, uma colocou o seguinte: sou concursada, vencido. O meu emprego, 20 mil pessoas queriam, 20 mil pessoas fizeram o concurso para pegar o meu emprego. Então, eu estou muito feliz. Segundo Maristela, os ensaios foram feitos por uma equipe de voluntários ao longo de 4 dias e renderam mais de 12 mil registros. Uma das fotografadas foi Milka Santos de Souza. Com 30 anos de idade, ela trabalha com um caminhão de coleta de lixo. As pessoas enxergaram a gente de outra maneira, né? Porque quem me vê todo dia trabalhando, se me vê normal assim, ou arrumada, não reconhece, né? Então a gente ficou menos invisível para os olhos das pessoas, né? Atrás de cada mulher, uma história. Em cada fotografia, uma mulher de beleza única, como Michele e seu sorriso iluminado. Aos 29 anos de idade, ela é mãe de 3 filhos. Diariamente, trabalha como Margarida, varrendo as ruas de Florianópolis. Para ela, as fotos fizeram aflorar uma beleza que estava adormecida. Devido à correria do dia a dia, tu não tem tempo para estar se maquiando, para estar se valorizando. E ali naquele dia a gente conseguiu fazer tudo isso e despertou bastante assim essa motivação de me cuidar mais, de me produzir mais, assim, fazer mais maquiagem que a gente não faz. Tu acaba ficando assim, corre filho, casa, serviço, então tu não tem tempo, assim. Tu não se cuida tanto, né, assim, cuida mais o básico, assim, agora despertou, assim, desenterrou, assim, uma coisa que estava enterrada, de se maquiar, de se cuidar mais, se valorizar. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Obrigado pela companhia e até lá.